Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nesse estudo a carta aos Colossenses, estamos na lição número 2, com o título Vida Plena pelo Evangelho. Alegria, vamos dizer assim, plena também pelo Evangelho. Regozijo em Deus pelo Evangelho. E isto objetivando atingir as classes de jovens e de adultos da escola bíblica dominical. Quando nós estudamos este assunto, na primeira lição fizemos a apresentação geral desta carta aos Colossenses, lembrando da segunda viagem de Paulo, indo para a Ásia e ali se detendo algum tempo, anos, 2, 3 anos, quando então ele e seus cooperadores tiveram oportunidade de levar o Evangelho a várias cidades da Ásia, entre elas mesmo a cidade de Colossos, além de outras cidades que constam das citação de João em Apocalipse, com as cartas às 7 igrejas da Ásia. Continuando, neste presente momento, lição número 2, Vida Plena pelo Evangelho, a leitura bíblica, ou leitura bíblica em classe, está em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 13, que nós vamos estar estudando neste período da lição número 2. Nós fazemos a observação aos professores que se em algumas lições o texto é longo, aqui nós temos um modelo totalmente diferente, que é um texto bem curto, pelo que os professores devem estar bem armados de argumentação e outros textos bíblicos para complementarem o tempo normal da lição na escola bíblica dominical. Fazendo a leitura do texto bíblico do nosso estudo, verso 9 a 13, e assim podemos acompanhar nas nossas Bíblias a palavra que diz: por esta razão, nós também, diz Paulo, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados ou confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, com alegria, dando graças ao Pai
que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí está o nosso texto, que vai estar considerando, portanto, a pregação do Evangelho, e Paulo falando de Colossos aos Colossenses, da sua muito grande alegria por eles estarem no Evangelho, terem recebido o Evangelho, e orando por eles. É o nosso estudo observar que Paulo vai falar sobre o que eles alcancem de Deus, conhecimento da vontade de Deus, com inteligência, com sabedoria. Depois fala da prática da vontade de Deus. Depois ainda o estar crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro, conhecimento da vontade de Deus, mas à medida que a pessoa se envolve em conhecer a vontade de Deus e pratica, normalmente vai ter maior conhecimento de Deus, do próprio Deus, e depois ainda vai estar revestido de poder, graça e também, como disse Paulo sempre, um regozijo imenso em todo o tempo, em qualquer situação de desgosto, tristeza ou perseguição, ou mesmo na vida comum ou nos momentos sublimes da atuação de Deus, do seu socorro e outras coisas mais, segundo o seu proceder. Esta é a nossa lição no resumo. Continuando, destacamos parte do verso 9 como texto áureo, que diz: que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, não sabedoria dos homens, mas algo procedente unicamente de Deus. Para o estudo dessa lição, nós temos o nosso esboço, que apresentamos no nosso padrão, de 3 tópicos para o desenvolvimento da nossa lição. Primeiro, plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Em sequência, plenitude de obediência e boas obras. E plenitude de poder e contentamento, alegria. Esses nossos tópicos vão estar trazendo o nosso desenvolvimento. Continuando, lembremos que temos material para as classes de jovens e adultos, que deve ser distribuído para cada aluno, onde então nós temos também base para nós apresentarmos essa lição. E agora, iniciando dizendo, na lição anterior, a lição número 1, consideramos as palavras iniciais de Colossenses, onde o apóstolo Paulo faz menção à conversão desses irmãos e louva a graça de Deus que havia operado entre eles através da pregação de um evangelho puro e perfeito. Estudaremos na sequência a petição do apóstolo em favor deles, a sua intercessão, e a atualidade do que nela se expressa. Em poucos versos, ele resume os aspectos principais do que deve ser a vida cristã, uma vida plena de conhecimento, de boas obras, de poder, de contentamento e agradecimento a Deus ou ações de graça. Esta é a nossa lição, outra vez apresentada no resumo. Continuando, entrando já no primeiro subtítulo nosso, plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Lembremos bem desse aspecto, desta colocação da lição. Paulo, alegre
por saber que o evangelho prosperava entre os colossenses e agora ora intercedendo por eles. E o bom é que ele não fala só que ora ou que iria orar, ele apresenta quais são as bases da sua oração, que para nós é ensino. Atentemos nisso. Portanto, nesse primeiro subtítulo, plenitude do conhecimento da vontade de Deus, consideremos. Como estudamos na lição anterior, Paulo havia sido inteirado da conversão dos colossenses através de seu cooperador Epáfras. Essa notícia não apenas alegrou o apóstolo, mas despertou nele um desejo de participar de alguma forma dessa genuína obra do Espírito. Por se encontrar preso em Roma, tudo o que ele podia fazer era incluir esses irmãos em suas orações a Deus, como fazia em favor de muitos outros. E diz Paulo: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Contudo, Paulo não se limita a dizer apenas que orava por eles, mas se estende nos versos seguintes, explicando que tipo de oração fazia. Isso mostra que suas orações não eram vagas, mas tinham propósitos bem definidos. Também podem ser vistas como uma forma de exortar os seus leitores, ou nós estudiosos, e orientá-los quanto àquilo que eles mesmos deveriam buscar de Deus. É um ensinamento de como orar melhor a Deus. Observemos esse aspecto também. E aí comparemos o nosso costume de orar, a nossa apresentação de súplicas diante de Deus por nós mesmos e outros, e como é que Paulo faz. Atentem bem a isto. Na sequência do nosso estudo, podemos colocar ainda um parágrafo segundo dentro do nosso material de classe, em que a palavra diz para nós, ou o texto diz para nós, a petição principal de Paulo em favor dos colossenses era que eles fossem cheios do conhecimento de sua vontade, isto é, da vontade de Deus. Podemos dizer que esse é o propósito supremo de Deus para o homem: conhecer o seu Criador e o que ele requer das suas criaturas. O princípio desse conhecimento está contido no Evangelho, pois nele se descobre tanto a justiça de Deus e o seu juízo contra o pecado, como também a graça abundante manifestada em Cristo Jesus e que opera pela fé para a salvação do pecador. Mas tendo aprendido e experimentado os rudimentos, a base, aquele que já creu ainda precisa ser cheio do conhecimento dessa vontade santa, boa e perfeita, entendendo que o Evangelho se aplica a todos os aspectos do seu viver. Atentemos para uma colocação que temos na carta de Paulo aos Romanos, onde de forma clara ele coloca isso também. E esse texto ajuda-nos aqui no estudo desta palavra em Colossenses. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem bem isto, o cuidado de Paulo, para que todos estejam atentos em saber a vontade de Deus. Ele colocou assim: experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atentemos que agora em Colossenses ele fala ter ou estar cheio do conhecimento da vontade de Deus. São formas diversas de falar, mas o importante é saber qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Nós vamos ainda estar falando mais um pouco sobre isso. Lembrei-me da palavra que está em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, que no passado o próprio Deus, pela boca do profeta, chega a dizer: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então observe que Deus mesmo chegou a falar isso. Qual é a sua vontade para com o povo? E podemos ver isso, irmãos, por toda a Bíblia, porque até mesmo no estudo de Êxodo que nós vimos no trimestre passado, nós temos continuamente Deus citando ou expondo a sua vontade através dos mandamentos, das orientações diversas que constitui todo o livro de Êxodo, e isso repetido depois em Números e mais ainda em Deuteronômio e outras palavras mais nas Sagradas Escrituras, que sempre falam qual é a vontade de Deus. Agora, certamente, atentemos, a vontade de Deus que é para todos. Sobre todos existe uma vontade de Deus. Precisamos ter conhecimento dessa vontade. E há também vontades específicas para cada um. Temos que perceber isso. Não é só palavras gerais. Deus considera cada um de nós num particular. Eu posso testificar, os irmãos sabem muito bem disso, que eu já falei disso em outras oportunidades. No início da minha fé, Deus só falou comigo isso, a vontade deles claramente declarada para mim, quando eu não conhecia nada, não sabia nada, estava começando, engatinhando na fé. Primeira palavra que eu recebi, Deus falou que tinha muito serviço para mim nesta cidade, e eu estou aqui até hoje e estou trabalhando ainda, né? O tempo está passado, a idade está chegando, mas ainda estou nesta cidade procurando fazer aquilo que Deus colocou em minhas mãos para fazer. Tenho muito trabalho para você nesta cidade. Pronto, aí foi uma vontade específica. Muitos que aceitaram a fé comigo estão espalhados aí pelo Brasil ou fora do Brasil. Podemos colocar como exemplo específico a nossa irmã Thaís Mota, que Deus falou com ela que queria ela na Europa. Mas como? Apareceu o candidato a noivo, um candidato a esposo, agora é esposo, e levou ela para a Europa, e lá ela deverá estar ouvindo essa minha palavra aqui, porque ela continua ligado conosco na internet, tomando as lições aqui e ensinando lá também. Então Deus tem uma vontade, e nós precisamos saber qual é a vontade de Deus a nosso respeito. O geral já está declarado nas Escrituras, nas pregações se fala, nos estudos da palavra, na escola bíblica dominical e outras oportunidades se fala, mas tem o específico. Aí vem as profecias, ou uma forma qualquer de Deus falar em sonhos, ou mesmo na sua palavra, quando algo nos toca profundamente, é a vontade específica de Deus para nós. Como Paulo
que nós estamos estudando a carta dele, ele está exatamente na vontade de Deus, que era levar o evangelho aos gentios, aos reis, aos que estão em eminência, e está ele lá escrevendo às igrejas da Ásia, e no momento presente, apesar de preso, pregava em Roma a toda a guarda pretoriana e aos presos também. Portanto, vamos entender, né, esse sentido da palavra bem clara: conhecimento da vontade de Deus, geral ou específica. Muito bem, continuando no nosso estudo, um terceiro subtítulo no primeiro tópico um terceiro parágrafo ainda no primeiro subtítulo: plenitude do conhecimento da vontade de Deus. No nosso material está bem marcado aí. Também é importante destacar a natureza desse conhecimento e como deveria ser obtido em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aqui há uma sutil rejeição às fontes de conhecimento deste mundo, rejeição esta que será enfatizada mais adiante na epístola. Não é pela filosofia, não é pela especulação racional, nem por preceitos ou definições religiosas que conhecemos a vontade de Deus. Esse conhecimento é espiritual em sua natureza e só pode ser alcançado por uma comunicação do Espírito ao entendimento humano, de modo que possa verdadeiramente compreender, crer e curvar-se à vontade de Deus. Compare com a expressão paralela em Efésios, no capítulo 1, verso 18, quando diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, que nós vamos estar vendo na sequência. Assim, observem na Bíblia ou na nossa projeção, 1 Coríntios 2,10, e Paulo fala longamente lá em Coríntios sobre isso, de que há a sabedoria dos homens e há a sabedoria de Deus, e as coisas de Deus, sabedoria de Deus ou a revelação da vontade de Deus, só pode ser pelo Espírito de Deus. Não é encontrado em faculdades, nem em normas da religiosidade, nem no nosso raciocínio, meditando e procurando arquitetar alguma coisa. É revelação direta, como nós temos, já citamos, Paulo recebendo a mensagem de Ananias, qual é a vontade de Deus, ou antes mesmo pelo próprio Deus, e os profetas em todo o tempo, coisas tremendas os profetas fizeram dentro de uma revelação direta da vontade de Deus. E pronto. O próprio Moisés, né, que nós estudamos também em Êxodo, Deus falando com ele declaradamente. O assunto é esse, é Deus falando, não foi Moisés arquitetando como eu vou libertar o meu povo da terra do Egito. Ele tentou isso e deu errado. Mas quando Deus manda, pronto, a vontade de Deus é soberana e é próspera naquilo para o que Deus envia alguém ou traz a sua palavra. Mas observando 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e versos seguintes: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não só com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lembrar de Gideão, que absurdo, libertar o povo de Israel dos midianitas, uma multidão de gente incontável, vamos dizer assim, e Deus chama Gideão e vai enviar Gideão para a batalha, uma guerra com 300 pessoas só, 300 homens. Absurdo para o homem, estratégia do homem, mas estratégia de Deus, 300 é suficiente contra 1 milhão de inimigos. Pronto, acabou. E assim, para o homem é loucura, mas para quem conhece a vontade de Deus, pronto, ele tem algo muito grande com ele, um trunfo enorme: saber qual é a vontade de Deus. Voltando à minha experiência, oportunidades eu tive para sair da cidade, mudar de profissão e ir para outros lugares do Brasil, mas fica quieto. Fiquei quieto. É aqui, então é aqui. Até quando no meu serviço quiseram me transferir para outros lugares, não deu certo. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus? A meu respeito foi que eu ficasse nesta cidade, e aqui estamos nós, graças a Deus. Mas continuando, irmãos, na nossa lição, já partindo para um segundo subtítulo, plenitude de obediência e boas obras, parte do nosso desenvolvimento, parte do nosso esboço. Primeiro parágrafo do material de classe que está conosco, podemos estar vendo a importância da petição de Paulo em favor dos colossenses. Agora se explica pelo fato de que o conhecimento da vontade de Deus é necessário para que o homem saiba como andar diante do Senhor e andar dignamente. Isso significa que a partir do momento em que somos alcançados pela graça de Deus, nossas vidas não pertencem mais a nós mesmos, nem ao mundo, mas ao Senhor Jesus Cristo, e tudo que fazemos ou deixamos de fazer é para Ele. Ainda, como já foi enunciado no tópico anterior, a vontade de Deus abrange todos os aspectos da nossa vida, e somente quando cumprimos a sua vontade, fazemos jus à dignidade do Senhor e o agradamos em tudo. A boa vontade de que o apóstolo fala neste verso relaciona-se com o que já foi dito sobre o andar diante do Senhor, agradando em tudo, porque toda a obediência referida nesse verso não provém do esforço carnal de uma mente religiosa não regenerada, mas é resultado ou fruto da salvação. Mas, à luz de outros contextos, também pode incluir as oportunidades de exercer a obra cristã, particularmente o amor para com os santos. Muito bem, irmãos. Então, o nosso texto, dentro da lição número 2, vida plena pelo Evangelho, fala agora da obediência. Ou seja, conhecendo uma vez a vontade de Deus, naturalmente, cabe a nós cumprir. E esse cumprir não será um esforço carnal, mas sim na graça de Deus que vai nos impulsionando em tudo. Voltemos, por exemplo, à vida do apóstolo Paulo, quando ele, dentro do conhecimento da vontade de Deus,
saindo, levando o evangelho. Ele planeja ir para a Galácia e Deus impede. Não. Quer ir para Betínia e Deus impede. Também não. Mas para onde que eu vou? Aí até fazendo a vontade de Deus, precisa do Senhor ir falando a cada momento e Ele cumprindo com mais exatidão. É pregar o evangelho onde Deus quer. Então, aonde agora? Passa a Macedônia, pronto, e abriu um novo campo de evangelismo. Muitos foram atingidos pelo evangelho. Depois da Ásia, agora a Macedônia, e na sequência depois virá: convém que vás a Roma. E se cumpre isso tudo no seu devido tempo. Muito bem, mas versos da Bíblia nos ajudam para nós percebermos que isso é constantemente falado. Romanos 14, verso 6: aquele que faz caso do dia, Paulo, numa parte do seu ensino, diz: para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A ideia principal neste texto é que a gente não vive para nós, a gente vive para Deus. E Deus tem uma vontade, e a sua vontade é soberana sobre nós. E se houve a morte de Jesus por nós, então na verdade não podemos contar com a nossa vida, porque ela pertence a Cristo, que morreu por nós. Então o viver tem que ser para Ele, porque Ele assumiu o nosso lugar. E, vamos dizer assim, nós temos que assumir o dele, que é continuar cumprindo a sua vontade na face da terra. E a sua vontade, naturalmente, de um modo geral, é que seja anunciado o evangelho. Em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os mandamentos e os guarda, colocando no sentido do nosso estudo, aquele que conhece a vontade de Deus e aguarda, este é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, conhecendo, executando, é amado por Deus. Em Efésios 2:10, porque somos sua feitura, ou feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí em particular outra vez, é aquilo que Deus quer que devemos fazer. Não adianta a gente fazer outras coisas do nosso raciocínio, porque não é isso que é a plenitude, o que de fato vai ter resposta positiva no nosso viver, na nossa atuação, nos nossos projetos. É a gente conhecer e agir no conhecimento de qual é a vontade de Deus. Aí prosperidade sempre, sempre, sempre. Precisamos perceber isso. Nós tivemos uma atuação grandíssima de Deus na Coreia, de uma forma lá que foi feita, e atingiu o país inteirinho, uma coisa maravilhosa. E muitos, por todo mundo, foi copiar o trabalho em células e outras coisas a mais. Mas na verdade deu certo lá. Aqui não foi aquilo que eles achavam que iria acontecer, copiando o que outros estavam fazendo dentro de uma vontade de Deus para a Coreia. E no Brasil, como que é? Que busquemos, que venhamos a alcançar o conhecimento da vontade de Deus e trabalhar nela. Aí sim, aí haverá desenvolvimento do evangelho, e a nossa vida vai se mostrar útil mesmo, né, para Deus, para o evangelho. Em outra passagem mais, podemos estar colocando os versos de Filipenses 1,
verso 3, e outros, que diz: dou graças ao meu Deus, Paulo falando, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aqui quero relembrar, destacar um particular que nem mesmo Paulo às vezes sabia totalmente a vontade de Deus, foi aprendendo aos poucos. Ele estava conhecendo a vontade de Deus e se entregou totalmente a fazer a vontade de Deus, mas a cada tempo algo mudava, ou a direção se mostrava mais precisa. Pregar o Evangelho, agora na Macedônia, e agora em Roma. Achava ele que ia chegar em Roma, estar com os irmãos na igreja e depois ia para a Espanha. Prisão. Ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele não sabia que era assim que Deus queria. Tem coisas que Deus não revela totalmente e vai ser completado depois. E ele está preso e começa a escrever todas essas cartas que são registros do Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho puro e pleno, perfeito, sem coisa alguma errada, sem distorção alguma. Está escrito aqui. Mas como que Paulo foi útil a Deus? Evangelizando. Agora, só que agora não é indo de cidade em cidade, escrevendo cartas. E a carta chegou a Guaratinguetá e nós não estávamos lá no endereço que devia chegar a carta, mas no propósito de Deus era, então chegou até nós aqui. Então precisamos entender isso, mas nem sempre se sabe tudo. Dentro do conhecimento que temos da vontade de Deus, vão executar, mas no caminho vai ter umas curvinhas, esquerda, direita, subir ou descer, aí pronto. Até Jeremias, mandado para pregar como profeta de Deus às nações e para Israel, de vez em quando faz coisa que ele não entende nada, mas obedece. O bom é que obedece, e Deus depois vai explicar, e explica se for o caso de explicar também, mas cabe ao homem obedecer, conhecer, obedecer, mas em tudo Deus é glorificado. Me espanta em Jeremias, por exemplo, Deus ir de Jerusalém até lá no rio Eufrates, lá para cima, no norte, nos limites de Israel, simplesmente para enterrar o cinto. Um cinto novo que ele comprou, vai para lá e enterra o cinto. E agora? Volta para Jerusalém. Se fosse eu, já vinha murmurando. Uma viagem desse tamanho para enterrar o cinto lá? Não, que absurdo, desperdício de tempo. Mas não, esse é o irmão Afonso. O Jeremias não fez isso não, só obedeceu, voltou. Ele sabia da vontade de Deus até o limite, ir lá. Chegou lá, enterra o cinto. E agora? Volte. Então tem vontades que são detalhadas depois. Passa tempo, Deus fala com ele: vai buscar o cinto. E lá longe buscar o cinto, Deus, vão ser mais racionais. Tem lojas por aqui que vendem cintos de toda qualidade. Vou comprar outro cinto igual aquele, ou melhor do que aquele. Não, isso é o irmão Afonso. Mas o profeta Jeremias não pergunta, não quer nada. Deus falou: vai buscar o cinto. É a vontade, ele teve conhecimento de buscar o cinto. Então, vou buscar o cinto. Obedeceu. E depois Deus vai explicar adequadamente. E quem tiver curioso, é só consultar o livro do profeta
Jeremias. Aí terá mais entendimento. E um último verso em Hebreus 10, 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então, irmãos, essa própria lição, no que temos falado do que está escrito, é: conhecendo a vontade de Deus, nos estimulemos a cumprir a vontade de Deus. Vamos para o fazer. Já conhecemos o querer de Deus, agora vamos fazer. Agora, detalhes esses que nós temos a cada tempo. Ainda que conheça a vontade de Deus, haverá instruções específicas. Ou seja, todo o tempo temos que saber qual é a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, detalhes dessa mesma vontade de Deus. Portanto, dependemos de Deus sempre, até no realizar a sua vontade. Continuando um pouco mais, nesse subtítulo, plenitude de obediência e boas obras, no parágrafo 2º, notemos ainda que, ao usar a expressão crescendo no conhecimento de Deus, Paulo não está sendo redundante quanto ao que já foi dito no verso anterior. Primeiro ele fala de conhecer a vontade de Deus, depois de praticar a vontade de Deus, e agora de conhecer a Deus. Quanto mais nos aplicamos a conhecer e praticar a vontade de Deus, mais crescemos no nosso conhecimento daquele cuja vontade estamos obedecendo. Por outro lado, não conhece verdadeiramente a Deus aquele que, sabendo a sua vontade, não a cumpre. Aí está esse particular bem destacado para nós e falado no verso por João, agora o evangelista, quando na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Portanto, vamos entender mesmo, repetindo, a primeira petição de Paulo para que os colossenses fossem agraciados da parte de Deus é que Deus desse para eles conhecimento da sua vontade. Depois, graça para realizar. E nesse processo, a pessoa cresce em conhecer a Deus, mas só pela prática mesmo da vontade de Deus. Aí vai conhecendo cada vez mais particularidades de Deus. Observe com Abraão, né? Aos poucos Abraão foi conhecendo mais a Deus. Jeremias, o próprio apóstolo Paulo, e para nós a realidade é essa. Precisamos conhecer qual a vontade de Deus a nosso respeito, e depois, praticando, vamos crescendo no conhecimento daquele que é inatingível, mas agora passa a ser, vamos dizer assim, aos poucos atingível, porque ele se revela a nós, está conosco na sua vontade e na realização dessa vontade. Continuando um pouco mais, já passando para um terceiro subtítulo no nosso desenvolvimento dessa lição, vida plena pelo Evangelho. Aí sim, conhecendo, praticando, crescendo em conhecimento de Deus. Aí vem plenitude de poder e contentamento ou alegria. Nesse novo subtítulo, num primeiro parágrafo, nós temos a colocação que está no material de classe, que diz: a expressão corroborados, confirmados, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, requer mais atenção, pois encerra um argumento mais complexo. Paulo deseja que os colossenses alcancem maior confiança, segurança e certeza da fé, baseados em poder,
ou melhor, em todo o poder. Ele deseja que os colossenses se apoiem em um argumento da parte de Deus, um argumento absolutamente poderoso e irrefutável da veracidade do Evangelho. Essa prova é o poder ou a força da glória de Cristo manifestada, como bem sabemos, na sua ressurreição. O que ocorre é que quando compreendemos a vontade de Deus e a obedecemos plenamente, somos confirmados na certeza de que tudo que temos recebido e ainda haveremos de receber, inclusive nossa obediência, constitui uma obra poderosa de Deus, tão gloriosa quanto a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Assim podemos ser pacientes e longânimos ante as circunstâncias adversas desta vida, e mesmo nos regozijarmos com a perspectiva de um futuro glorioso. O que estamos dizendo aqui? Numa sequência, irmãos, dentro desse processo, conhecer a vontade de Deus, realizar, crescer no conhecimento de Deus, aí advém para nós mais certeza, mais confiança e poder também, autoridade diante de Deus e glória também. É aquela palavra que diz: de fé em fé, ou de glória em glória. Vamos entender um pouco mais. À medida que os profetas atuavam obedecendo à vontade de Deus, eles ganhavam confiança. Por isso que nós temos aquela calma de Elias, quando pressionado por uma tropa de soldados, homem de Deus, o rei diz: desce. E ele calmamente: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e vos consuma. Pronto, a pessoa está calma, sossegada, está parada, segura em Deus. Ele não tem que obedecer homem algum, ordem alguma, senão aquilo que Deus precisamente diz. E ele fica quieto lá, e fogo descendo e consumindo as tropas que vêm buscá-lo, até o momento em que vem alguém diferentemente, né? Atua já no temor de Deus. Homem de Deus, tem misericórdia de nós. O rei diz: desce. Aí ele tem instrução de Deus: com esse pode descer. Pronto, aí não desceu fogo não, é o profeta que desce e vai atender à vontade do rei, porque Deus disse que era para descer. Ou Eliseu, todo mundo aflito que o exército da Síria cercou a cidade, ai de nós. E o homem de Deus sossegado, mais os que estão conosco do que estão com eles. E assim, irmãos, vamos em frente. Temos a vida eterna. Se temos a vida eterna em Cristo Jesus, e se isso é confirmado conosco a cada dia pela vontade de Deus que conhecemos e que nós realizamos, e a resposta da experiência em nós crescendo, aí com mais sossego podemos partir para novos desafios, novas tarefas e até mesmo novos obstáculos que possam aparecer à nossa frente. Isso não é nada. Deus tem solução para tudo. Então vamos entender, né? É quando Jesus disse também: seríamos levados diante de tribunais, mas não tivéssemos aflito com o que responder, o que argumentar, que o próprio Espírito de Deus nos daria sabedoria. Então, descansadamente vamos em frente. Outra palavra bonita que eu acho nisso, confiança em Deus por experiência, é Mardoqueu, né? Além de outros mais, Mardoqueu, quando chega no momento que todo o povo de Israel estava debaixo de condenação por um decreto do império, ele simplesmente diz para a rainha Esther, que era sua sobrinha, de uma forma simples e direta: se você não atuar, livramento haverá. Deus providenciará livramento. Ele entendeu que o livramento podia vir pela rainha Esther, e veio. Mas se ela não agisse, livramento haverá.
confiança. De algum lado vem o socorro de Deus. Muito bem, isso colocado, lembremos da palavra que está em Efésios capítulo 1, verso 19, e dentro daquele aspecto que apresentamos na introdução, na lição anterior, a carta aos Efésios e Filipenses são semelhantes em alguns pontos com o que Paulo agora coloca em Colossenses, tanto que algumas vezes nós vamos para Efésios. Efésios 1, 19 e 20, temos o texto: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Ou seja, à medida que avançamos no processo de Deus, experiência, autoridade, alcançamos mais descanso em Deus e glória também. Já vamos antevendo o socorro de Deus ou o operar de Deus na nossa vida, ou pela igreja, ou de alguma forma. Deus sempre tem, um plano para agir. E se alguém acha que Deus pudesse estar falhando na escolha daquele que Ele está enviando, Deus teria plano B, C, D, F, até Z. Mas vamos entender, Deus falou, se cumpre. A palavra Jeremias, Deus vela, Deus cuida, Deus vigia, Deus está atento a cumprir aquilo que Ele prometeu. Então pronto, em respeito à vida eterna que está em Cristo Jesus, e vamos estar dizendo, temos a vida eterna. Mas por quê? Minha virtude? Não, porque Cristo Jesus alcançou para nós essa redenção. Assim vamos em frente. Ainda nesse terceiro tópico, plenitude, poder e contentamento. Contentamento, alegria, que o Paulo vai dizer em outra carta: regozijai-vos. E depois ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos, até mesmo na tribulação. Aí é a palavra de Romanos. Mas dentro do texto que temos conosco, dentro do nosso material de classe, um segundo parágrafo, o que Paulo disse nestes últimos versos representa o fundamento de uma vida de contentamento em Cristo Jesus. Mas a isso podemos também acrescentar a ação de graças com a qual o apóstolo arremata sua petição. É necessário reconhecer a grandeza do que Deus fez por nós. Primeiro, Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, a nós que éramos alheios aos concertos e ao povo que primeiramente Ele, Deus, havia chamado para ser santo. Outra forma de considerar esta obra da graça de Deus é que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, somos tirados de um império, de um domínio de pecado, portanto estamos debaixo da ira de Deus e levados agora para o reino do seu Filho amado, para agora sermos amados juntamente com Ele e por causa dele. Neste ponto, o apóstolo passa sutilmente da oração para a exposição doutrinária e começa a expor o seu tema, o Filho de Deus, de quem todos nós dependemos e em quem todas as coisas se cumprem. A palavra que temos nesse parágrafo é isso: tendo conhecido a vontade de Deus, tendo cumprido a vontade de Deus, já tem benefícios enormes, como o conhecemos mais a Deus, ou estamos com experiência com Deus, trazendo esperança, poder, autoridade, glória e confiança e tanta coisa a mais. E Paulo fala alegria também,
e mais ainda a certeza das coisas que hão de vir, que se Deus falou e diz que é a sua vontade. A palavra que eu queria lembrar aqui, está me vindo aquilo que o plano de Deus a nosso respeito é a aquisição de salvação por Cristo Jesus. Ou seja, Deus se envolve na sua vontade de nos salvar. Essa é a grande vontade de Deus a nosso respeito. Agora vamos estar cumprindo, primeiramente crendo em Cristo Jesus, e nisso permanecendo em fé em todo o tempo, e outras coisas mais poderiam ser colocadas. Então atentemos para tudo isso. E outra vez, a palavra da carta semelhante a essa em Efésios capítulo 2 volta a dizer, verso 11: portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, mas tendo esperança e sem Deus no mundo. Um tempo sem expectativas boas, mas depois a palavra vai continuar: a vontade de Deus que nós sejamos família dele, onde Deus é o Pai e diante do qual devemos estar prostrados em petições e em ações de graças e regozijando na sua vontade da nossa salvação por Cristo Jesus. Tudo isso colocado, estamos encerrando a nossa lição e concluamos então na expressão que diz: esta oração trata de assuntos simples, mas muitas vezes enriquecidos. Fala-se hoje em vida plena, em plenitude, mas focada em tantos aspectos da vida pessoal, social, familiar, exceto em conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Essa é a única e duradoura fonte de contentamento para o cristão. Deus deseja que todos os seus filhos sejam felizes, e todos os que buscarem sua felicidade, nisto certamente a encontrarão. Aí um alerta final, também precisamos destacar que quantas vezes nós entendemos como oração diante de Deus que a excelência é nós pedimos, mas muitas vezes só na área material. Senhor, lembra do irmão tal, está doente, cura para ele. Senhor, o irmão tal está desempregado. Irmã tal está atribulada com o filho, isso e aquilo outro. E temos muita coisa nesse âmbito. Não vamos deixar de orar por isso. Não quero falar porque não é para orar por isso, mas há algo mais excelente, muito mais excelente, que precisamos alcançar e pedir a Deus por nós mesmos, ou para nós mesmos, para os irmãos e em favor dos irmãos, em nível muito mais elevado. Por isso que a palavra diz: se já ressuscitaste com Cristo, ou se já tem crido em Cristo Jesus, se já foram batizados em Cristo Jesus, se já receberam o batismo com o Espírito Santo, pensai nas coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima. Aí, se temos petições de coisas naturais, humanas, é lícito, porque Jesus mesmo disse, né, na oração que ele ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim, mas começa com: santificado seja o teu nome. Observe bem, coisas espirituais, também materiais, mas Paulo ressalta aqui uma plenitude, algo mais excelente no nível espiritual que devemos estar colocando mais nas nossas orações. E assim colocar, lembremos que nós desenvolvemos essa lição pelos tópicos: plenitude do conhecimento da vontade de Deus, plenitude de obediência e boas obras, e plenitude de poder e contentamento. Haverá alegria, apesar de algumas dificuldades, tribulações, perseguições, se nós estivermos conhecendo a vontade de Deus e a cumprindo. Até Pedro e João, depois de estarem surrados, açoitados,
saíram da prisão alegres, porque estavam fazendo a vontade de Deus, doloridos, mas alegres. Ou seja, as coisas de Deus satisfazem mais do que o vergão de algum açoite que recebamos. Paulo e Silas, todos chagados, mas cantando louvores a Deus na prisão. Vai entender isso, mas é a nossa lição de hoje, para tentarmos nessa grandiosidade de cumprir uma vontade de Deus que conhecemos. E finalmente, lembremos o texto áureo: que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.